Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de conversar com o professor Jonatas Xavier Pereira, da Universidade Federal de Goiás. O Jonatas tem recentemente publicado na área de câncer, metástases e microambientes, onde o tumor se desenvolve e progride para invasões em outros órgãos, né, o que a gente conhece como metástase. Professor Jonatas, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje, no nosso quadro. Seja muito bem-vindo. E vamos falar de ciência hoje aqui. É isso aí. Muito obrigado, Felipe. Antes de tudo, de antemão, gostaria de agradecer a você pelo convite, né, e parabenizar pela iniciativa, né, do Resenha Consciência. Eu acho que para a divulgação científica é de suma importância. E agradecer ter lembrado do meu nome aí para a gente poder trocar esse papo bom aqui, falando de uma doença que tem assim uma mortalidade muito aumentada, né, muito grande, e uma complexidade que está longe de termos, então, uma cura, né, para o câncer. A princípio, a gente sempre caracterizou o câncer como uma doença genética. Afinal das contas, se a gente não tiver alteração genética, a gente não tem a transformação de uma célula normal em tumoral, a gente não tem um tumor. Então, na década de 90, começamos a ter aqueles indícios de estudos sobre os tumores e acreditavam que os tumores eram uma massa coesa de um único tipo celular, né? Que era aquela tal da é, aquela ideia resumida do que era um tumor, que era somente uma expansão clonal de um tipo celular só, e depois veio essa questão da biologia heterotípica, mostrando que, na realidade, o tumor não é só um tipo de célula, são vários tipos de células ali envolvidos, e esses tipos de células formam o microambiente tumoral. E assim, para a gente entender um comportamento de um tumor, é de suma importância que nós tenhamos na cabeça o contexto em que esse tumor está inserido, né? Então, foi tema de muitos trabalhos na literatura, inclusive meu tema de doutorado, mestrado também, que é essa questão de como o microambiente ele vai influenciar no comportamento tumoral. E o comportamento tumoral tem um ápice que é exatamente essa questão metastática, dessa célula tumoral sair do sítio primário e colonizar os órgãos distantes, tecidos e lugares distantes, né? Então, Ah, é importante que a gente tenha essa consciência de que o microambiente ele vai influenciar muito no comportamento desse tumor, né? Não somente nas ações que ele vai tomar, né? Se ele vai proliferar mais ou menos, mas também em marcadores moleculares que são importantes para fazer com que esse tumor tenha um comportamento diferenciado, né? é. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia, porque a gente mesmo, né, nós humanos, nós somos influenciados pelo meio. Então, eu gosto sempre de contextualizar, por exemplo, na festa de aniversário, na hora do parabéns, o que todo mundo faz? Né? O povo levanta, vai lá na mesa, canta uma música clichê, né, que é propagada aí desde de quando o mundo é mundo, e isso é muito involuntário, muitas das vezes, porque é uma influência que o meio social nos incumbe, né? Se você não cantar o parabéns numa festa de aniversário, você não está suprindo com uma demanda social. A célula Interessante. tumoral, ela é desse jeito, né? Então, assim, quando você está num tumorzinho, a princípio pequeno, ele começa a crescer, se desenvolver, e cria-se ali no meio uma área de necrose, né? Porque aquele crescimento ele é maior do que a capacidade do microambiente em suportar esse tumor com vasos sanguíneos, nutrição, oxigênio. Então, cria-se uma área de necrose, é uma área muito hostil, né? E temos aí diversas moléculas que podem fazer com que esse tumor adquira a capacidade de sobreviver nesse ambiente hostil, Uhum. né? Uma dessas moléculas que a gente pode citar é o RIF1-alfa, né? Que é o fator induzido por hipóxia, por exemplo.
Então, quando você entra nesse estado do tumor crescendo e não está ali suportando esse interior de um tumor sólido, por exemplo, nós temos uma área de necrose que é muito hostil, inclusive inflamatória. Diante desse aspecto, essa célula sendo capaz de sobreviver, ela vai lançar a mão de diversos mecanismos moleculares que vão fazer com que ela saia desse tumor e vá colonizar os sítios distantes, né? Uhum. Então, assim, é muito importante da gente compreender como é que esse mecanismo funciona na questão científica da coisa. Porque, enfim, é multifatorial o evento de metástase. Não é só uma molécula como, por exemplo, o RIF1-alfa que vai fazer isso. Então, é um conjunto de eventos que nem sempre estão imprintados lá no genoma dessa célula, mesmo ela Uhum. sendo tumoral, mutada, né? Então, podemos ter sempre mutações novas, então isso é o que acúmulos de mutações que também prejudicam demais o entendimento sobre o comportamento da célula tumoral, bem como seu status genético, né? Então, assim, Isso é muito curioso, pelo fato de você ter, então, um perfil de resposta celular, né, que se Uhum. modifica naquele local, mas você vai ver resultados em um local distante, né? No princípio da metástase. Você tem uma célula que se modifica, ou um grupo de células que se modifica no tumor, vamos chamar de tumor primário, e a partir dessas modificações, elas migram, né, elas circulam e acabam chegando em um outro órgão onde vão continuar a sua capacidade de se multiplicar, né, de progressão desses tumores. E quando você fala em microambientes, como é que você poderia selecionar se no mesmo microambiente você tem diversos tipos celulares, né? Não é só a célula do tumor. Como é que você vê Exatamente. isso em termos terapêuticos? Assim, qual a sua visão como patologista, né? Com a sua formação voltada para esses danos teciduais? Como é que você vê essa dificuldade de acesso ao tumor, já que tem vários tipos de células naquele tumor? Sim, sim. Principalmente quando nós falamos de tumores sólidos, Sim. nós temos muito tecido fibroso que também acompanha esse crescimento que a gente chama de reação desmoplásica, né? Que é esse crescimento de matriz extracelular. E não só isso, se a gente pensar que o centro do tumor é um centro necrótico, né, e que a necrose por si só gera detritos celulares que acabam por acidificar aquela área, já dificulta a ação de possíveis quimioterápicos que têm um pH ideal, por exemplo, né? Então, áreas inflamadas são de difíceis tratamentos, né? Uhum. Num tumor, principalmente, quando a gente está falando de um tumor que tem uma reação de matriz extracelular forte, e principalmente não só no tumor primário, mas nos sítios metastáticos, que eles podem se esconder dentro de ossos, por exemplo, na medula óssea, isso dificulta até mesmo a ação da radioterapia, que tem que atravessar uma camada de osso compacto, né? Que é Exatamente. complicado já para poder tratar esse tipo de célula. E o grande prejuízo que o câncer nos traz é ele ter essa característica de ter uma célula tronco tumoral, né? Porque é ela que vai dar continuidade no crescimento desse tumor e é ela que vai metastatizar também e gerar os sítios metastáticos. Né? Então, Sim. se a gente pensar que não é toda a célula que metastatiza que gera uma metástase, né? Você Uhum. tem que ter a má sorte de uma É. célula tronco tumoral ser capaz de metastatizar e colonizar sítios distantes. Né? Então, assim, Sim. é um assunto de demasia complexidade. O que vai acontecer Tremendo, nesse sem dúvida. caso? Uhum. Nós temos as terapias convencionais para poder acessar esse tumor, eles estão principalmente voltados, quando a quimioterapia que é usual não funciona, está voltada a modular o comportamento tumoral. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, um câncer de mama,
que tem receptores de crescimento, o que a gente faz é bloquear esses receptores, travar essa proliferação e depois entrar associado com uma quimioterapia que vai atuar em células que estão proliferando. Né? Como para estrogênio, por exemplo? Perdão? Como receptores para estrogênio, por exemplo? Isso. Receptores para estrogênio, receptores de progesterona. Né? Então, nós temos, em câncer de mama, é muito comum, né, a gente fazer aquele check-up dos 3 receptores lá, que é o HER2, né, o receptor de estrogênio e progesterona, classificar esse tipo tumoral, e não por acaso os piores tumores são aqueles que não possuem esses receptores, porque aí eles crescem e proliferam independentemente de estímulos. Né? Então, assim, é algo intrínseco da célula que necessita de mais estudos para descobrir um alvo terapêutico necessário para fazer com que esse tumor pare de se desenvolver ou metastatize. Né? Isso é muito interessante. E quando você falou da hipóxia, que é quando acontece uma redução na concentração de oxigênio naquele local, isso poderia facilitar ou reduzir a capacidade de metástase, por exemplo? Em geral, aumenta, né? Então, quanto mais hipóxia, a gente tem mais alterações moleculares, como produção de HIF-1-alfa. Antigamente, o HIF-1-alfa estava linkado somente a essa questão de hipóxia. Hoje em dia, a gente sabe que ele faz barba, cabelo e bigode, né? Então, o HIF-1-alfa está envolvido em diversas vias celulares. Dentre elas, a gente pode citar a mudança na bioenergética da célula tumoral. Né? Então, se a gente tem uma área de hipóxia com HIF-1-alfa, essa célula tumoral ela vai ter um caráter mais glicolítico, menos fosforilativo, né? Então vai precisar menos de oxigênio para poder manter a sua viabilidade celular, e isso a gente chama de efeito Warburg, né? Que é a capacidade dessa célula sobreviver nesse ambiente hostil, e não só sobreviver, como desenvolver mecanismos de migração celular para, então, fazer, por exemplo, uma transição epitélio-mesênquima, sair do seu sítio primário, passar para a corrente sanguínea, né? E depois mesênquima-epitélio de fazer o oposto, sair da corrente sanguínea e popular um sítio secundário, que seria o sítio metastático. Então, assim, são inúmeros mecanismos moleculares envolvidos, e, assim, um dos mais estudados é essa via de HIF-1-alfa, mas a gente sabe que existem aí diversos outros genes envolvidos, inclusive é muito estudado o gene da telomerase, né, associada à grande sobrevivência dessa célula, uma célula que não é capaz de morrer por vias naturais, porque ela se estende o telômero, e aí acaba fazendo com que o câncer ele não tenha uma... Exatamente, ele não tenha um desfecho bom, né? Então ele tende sempre a aumentar, crescer, gerar hipóxia, gerar necrose, e a partir daí gerar mecanismos moleculares que possibilitem ele a sair desse sítio primário. Então é bem complexo nesse ponto de vista. E outras teorias que nós temos é essa questão do endereçamento das células tumorais. Né? Se ela está no tumor primário, para onde ela vai caso ela metastatize? Né? Então, existem diversas teorias, dentre elas a gente pode citar a teoria aí de Paget, né? Stephen Paget, que era 1889, se eu não me engano, ele postulou essa teoria de que a célula tumoral ela se desenvolve no ambiente em que ela tem fatores que a estimulem se desenvolver, né? Então, onde, por exemplo, órgãos linfóides, onde a gente tem ali precursores e é rico em fatores de crescimento, as células adoram isso, né? Então, ela chega nesse ambiente que é rico em fator, ela se hospeda literalmente lá e fica de uma forma, às vezes, quiescente, que o tratamento não é capaz de atingi-la. Então, ela pode, a qualquer estímulo do microambiente, por exemplo, né, voltar a proliferar e gerar um sítio secundário, um tumor, uma recidiva. Então,
câncer não é simples, está longe de ficar simples. Eu acho Concordo que com você. Uhum. essas fake news que a gente tem por aí, que a cura do câncer, É né? complicado. Câncer é câncer, e cada câncer é um câncer, Uhum. né? Então a gente tem fatores nucleares diferentes, fatores de comportamento que são diferentes também. Uhum. Então, para cada um tem essa peculiaridade e o tratamento está cada vez mais sendo personalizado, né, Felipe? É mais voltado para o indivíduo, né? Cada Exatamente. caso sendo encarado como diferente em relação a um caso, mesmo que semelhante, né? Uhum, uhum. Às vezes é a mesma A mesma classificação e um classificação. Isso. comportamento completamente Uhum. adverso, assim, Sim, digamos, sim, né, para um tipo de tratamento. sim. Então, infelizmente, a medicina paliativa, né, ela vem crescendo bastante para melhorar a condição de vida dos indivíduos terminais, que não têm realmente a perspectiva de melhora, ou porque não tem o tratamento, ou porque os tratamentos de ponta não deram certo, por exemplo, Sim. né? Bom, professor Jonatas, a nossa resenha está muito boa, mas o nosso tempo é muito curto. A gente vai colocar aqui embaixo alguns links de alguns artigos seus e outros Uhum. associados a esse tema altamente complexo para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre microambientes tumorais, sobre metástases, sobre RIF1 e outros conceitos importantes que você trouxe para a gente hoje aqui. Muito obrigado pela Tá sua ótimo. excelente contribuição no nosso Resenha Consciência e até breve a gente vai conversar sobre outros assuntos aqui. Muito obrigado, professor Jonatas. Tá ótimo. É um prazer. Muito obrigado você, Felipe, pelo convite e parabéns pela iniciativa mais uma vez. Até breve. Obrigado. Tchau.